Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã, para o nosso programa Em Comunhão. Programa de cada semana, e a gente se reúne para poder refletir juntos sobre assuntos que são importantes para a nossa vida, para o dia a dia, para aquilo que é principalmente o grande desafio do nosso relacionamento em casa, fora de casa, porque é por aí que vai a conquista da paz, por aí que vai a nossa felicidade e por aí que vai a nossa realização. E aqui a TV Aparecida sempre procura oferecer para todos nós algum momento em que a gente, além de ver um show, um espetáculo ou participar de alguma celebração, a gente possa também refletir. Uma coisa que nos faz muita falta nesse tempo de troca de mensagens super rápidas, não é mesmo? E às vezes não há tempo de se debruçar e refletir. E sabe o assunto que a gente quer conversar hoje? Eu tenho certeza que ele vai interessar a você. Uma palavrinha muito simples chamada gentileza. Gentileza. O que significa ser gentil, vivenciar a gentileza na vida da gente, que quando falta, faz muita falta de verdade. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a gentileza e a coerência da nossa vida cristã com a mensagem do Evangelho. O Evangelho, pode ter certeza, é a grande sabedoria da gentileza de Deus conosco, ensinando a gente a viver a gentileza nesse mundo. Mas essa coerência, essa amarração, nem sempre acontece. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso e queria então apresentar para vocês aqueles que vão nos acompanhar e nos ajudar. Primeiro, o querido Carlos Eduardo Soares, que é psicólogo cognitivo comportamental. Carlos Eduardo, mais uma vez, bem-vindo, meu querido amigo. Padre Ulisses, prazer estar presente aqui no dia de hoje, né? É uma honra poder conceder a entrevista ao senhor falando de um tema tão pertinente como a gentileza. É necessário gentileza nos tempos atuais, né? Isso, e vamos procurar ser gentis aqui um com o outro, né? Sim, com certeza. Dar um bom exemplo, seremos. Né? Mas a alegria também de contar com a presença da Daniela Rodrigues. A Daniela é presidente do projeto Despertando Amor Hoje. Você já tem um rosto de muito amor, né? Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que a gente ama tanto. Isso, é tão importante. E para começar a nosso bate-papo, a gente queria ouvir um pequeno texto da carta de São Tiago Apóstolo, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Ouça com atenção. Se um irmão ou uma irmã estiverem sem roupa e sem o alimento diário, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei bastante, sem lhes dar o necessário ao corpo, de que adianta? Assim também a fé, se não tiver obras, está totalmente morta. O texto de São Tiago já nos fala na falta de gentileza, né? E por outro lado, dizendo, uma fé sem gentileza não significa absolutamente nada. Carlos, o que você comentaria quando a gente fala nesse termo gentileza e unir essa gentileza com essa dimensão de fé na nossa vida cristã? Gentileza, padre, a gente pode dizer que gentileza é praticar o bem, é estar aberto a ouvir as pessoas, é estar aberto a ajudar as pessoas, Sim. É estar aberto a praticar o bem, né? Então a gentileza tem tudo isso, né? Estarmos aptos a levarmos uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé e muitas vezes ouvir, né? O que as pessoas têm muita dificuldade nos tempos atuais é ser ouvinte, né? Então as pessoas não têm paciência de ouvir. Então a gentileza pratica isso, Sim. Pratica essa doação de escuta, essa doação de ouvir o outro, né? Essa questão de levar uma palavra de conforto ao outro, né? Praticar a gentileza é darmos um pequeno bom dia, uma boa noite, ou eu estou aqui, pode falar, estou aqui para te ouvir. Então, praticar a gentileza é muito importante, porque para quem recebe essa gentileza, é bom porque você se sente uma pessoa acolhida, você se sente uma pessoa importante e você sente a vontade para dividir aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te consumindo,
né? Então, praticar a gentileza é justamente isso, é o levar o bem para as pessoas, é o causar aquele sentimento bom para as pessoas. Certo. Eu diria, Carlos, que a gentileza, o primeiro movimento dela é prestar atenção no outro, né? Sim. Se eu não prestar atenção no outro, eu não conecto nada com nada, né? Na verdade, padre, as pessoas que são gentis, elas não são individualistas, elas pensam num coletivo, elas pensam muito no outro, né? Então, a pessoa que é gentil, que pratica a gentileza, ela nunca está pensando nela, somente nela. Ela está pensando num todo, como cuidar das pessoas, como eu estou sempre aberto para levar cuidado para essas pessoas. Sim. Mas eu não penso no meu, eu penso no meu cuidado também, mas eu estou aberto também para cuidar de pessoas que por algum momento ou por algum motivo necessitam de uma ajuda naquele momento. Um exemplo interessante, outro dia eu vi o comentário de uma romeira. Ela voltou a Aparecida e foi lá ao centro de apoio, ali naquelas lojas, né? Depois ela comentou comigo, olha, eu reparei uma coisa, eu estou com a impressão que os comerciantes, talvez devido a todo esse tempo de pandemia, ficaram muito mais gentis, estão com uma gentileza tão grande que às vezes passava ali, eles nem prestavam atenção, estavam olhando o seu celular, né? Agora eles estão assim atentos, eu falei, eles têm que vender alguma coisinha para recuperar o atraso, né? Mas eu creio que a gente percebe isso muito no comércio, né? É tão gostoso você entrar num local que a pessoa é atendida com toda a gentileza, com toda a atenção, deixa seu celular de lado, qualquer coisa, né? E aquele que não presta atenção se você entrou ou saiu, tanto faz como fez. E a gente prestava muita atenção nisso aqui em Aparecida, que é toda feita de comércio, de hotéis, né? Onde você encontra gentileza e onde parece que você nem existe quando você entra no local comercial ou no hotel. Eu acho que esse prestar atenção é o primeiro ato que a pessoa faz, né? Com certeza. E outra coisa, o mais importante, se eu entro numa loja muitas vezes para comprar alguma coisa, eu sou recebido com um bom dia, né? Como uma pessoa feliz do outro lado do balcão, eu fico mais à vontade naquele ambiente. Verdade, né? E muitas vezes as pessoas entram mal-humoradas porque aconteceu alguma coisa de ruim naquele dia e tem alguma coisa muito pesada, aquele bom dia quebra essa negatividade. Então, se eu sou recebido com um bom dia, aquele gostoso bom dia que eu recebo, aquilo transforma aquele pequeno momento. Então, quando eu entro no comércio e sou recebido por esse bom dia, isso já me deixa mais à vontade naquele ambiente. Uma pessoa que eu conheci e que, se Deus quiser, um dia será proclamado santo também, é Dom Luciano Mendes de Almeida. Convivi com ele em muitas ocasiões e achava maravilhoso. Sabe que ele se encontrava com a gente, a primeira coisa que ele dizia era sempre assim, em que é que eu posso te ajudar? Em que é que eu posso te ajudar? Era sempre disposto a servir, a fazer algum favor, eu achava maravilhoso. Mas quando você ouve essa palavra gentileza, Daniela, o que é que vem assim à sua mente? Eu vejo que gentileza a gente também se aprende, né? É a gente começar a refletir sobre isso, começar a perceber as nossas atitudes e ver onde a gente pode melhorar, como a gente pode perceber mais o outro, como vocês disseram, essa percepção do que o outro está precisando, porque nem sempre aquilo que eu preciso é o que o outro precisa. Então, quando a gente consegue enxergar a necessidade do outro, a gente começa a ser mais gentil, quando a gente começa a colocar em prática um mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, nós precisamos nos amar, precisamos cuidar de nós e precisamos colocar adiante esse amor, que é com a gentileza, que é com o obrigado, bom dia, uma necessidade, né? Que a pessoa começa dentro da nossa casa e se expande nas ruas, nas comunidades, em todos os lugares que nós estivermos tivermos acesso. Certo, né? Carlos, a gentileza, ela tem a ver, digamos assim, com o cuidado, né? Tem a ver. E tem a ver também com a gente. Eu penso assim, eu tenho que olhar no espelho e ser gentil comigo? Sim, como ela falou, né? Nós temos que cuidar de nós para poder cuidarmos do outro, né? Se eu não estiver bem comigo mesmo, como é que eu vou levar um bem para alguém, né? Então, a gentileza também é um autocuidado. É eu me amar, é eu me cuidar, né? Eu olhar para os meus defeitos, eu ser humilde, muitas vezes pedir desculpas. Então, a minha humildade, né? Esse autocuidado por mim é fundamental. Se eu não tiver esse autocuidado por mim,
como que eu vou ter esse autocuidado com o outro? Certo. Né? Então, a gentileza também é esse praticar o seu autocuidado, né? Muitas vezes levar você a pequenas reflexões, ser mais humilde e a partir daí uma construção do seu eu, né? E a partir dessa construção eu posso aí sim estar preparado para quando um outro alguém solicitar uma atenção, eu posso ser ouvidos, eu posso levar uma palavra de conforto. Sim. Se eu estiver em conflito comigo mesmo, como que eu vou lidar com o conflito do outro? É muito mais difícil. Eu acho que é muito importante nessa questão da gentileza, você diz, eu cuido de mim, mas ao mesmo tempo, quando eu me defronto com o outro, eu me descentralizo de mim mesmo, né? Porque senão eu vou querer que o outro seja gentil comigo, que o outro confirme aquilo que eu estou buscando dentro de mim. Eu tenho que me descentralizar, sair de mim para realmente prestar atenção no outro, ou seja, há, como se diz, uma humildade, mas há renunciar um pouco a si mesmo para poder, não apenas por educação, mas assim, por uma verdadeira caridade cristã, eu prestar atenção no outro. Exatamente. Eu ser gentil com o outro, né? A gentileza gera gentileza, já diz aquele ditado, né? Sim. Então, eu preciso ser gentil comigo, né? Sim. E aí eu vou conseguir ser gentil com o outro. E o mais importante, padre, é que eu tenho que praticar a gentileza sem esperar a gentileza de volta. Eu tenho que somente ser. É gratuita. É gratuita, exatamente. Certo. A gentileza é gratuita. Eu não faço gentileza para ter uma gentileza em troca. Eu simplesmente dou a gentileza. Às vezes dá a impressão, hein, Daniela, de que determinadas pessoas são gentis por natureza, né? E tem pessoas que a gente tem que arrancar a gentileza dela, quase com saca-rolha, porque ela já parece fechada, não sei, parece que não presta atenção que existem outras pessoas ao redor dela, né? Ou seja, há toda uma educação para ser gentil, como você dizia. Eu acho que quem mais precisa da nossa gentileza são essas pessoas que se fecham, né? Sim. Porque talvez aquele impacto do seu sorriso, do seu abraço, do nosso sorriso, do nosso abraço, vai fazer uma diferença na vida daquela pessoa que a gente nem imagina o quanto aquilo vai impactar a vida daquela pessoa. Né? Eu ouvi falar que uma tristeza dividida vira meia tristeza e uma alegria dividida se torna duas alegrias. Interessante, viu? Se multiplica, né? Isso é bom demais. E você trabalha, Daniela, num projeto, aliás, você é presidente de um projeto chamado Despertando Amor Hoje. Eu não tinha ouvido ainda o nome desse projeto. Explica pra gente um pouquinho o que é. Então, o nome desse projeto até se dá, a palavra despertando vem porque existe aquela mensagem bíblica que diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Então, a gente quer despertar esse amor que anda se esfriando, a gente quer despertar pessoas para que venham amar os próximos, né? E o amor, porque o amor se esfriaria e a gente pode fazer pequenas coisas com o amor que fará grande diferença. Né? E hoje, porque o ontem já passou, o amanhã pertence a Deus, mas o que hoje nós podemos fazer, o que hoje eu posso fazer para o meu irmão? Né? Certo, então, né? todo dia é uma oportunidade da gente fazer o bem. Certo, né? E como é que vocês concretizam? Nós promovemos uma vez no mês, todo último final de semana do mês, a gente promove uma ação social dentro da nossa cidade ou nas cidades da região. Você mora onde? Lorena. Lorena. Somos de Lorena. E todo último final de semana do mês é separado para a gente sair da nossa casa, sair da nossa zona de conforto para ir até os mais necessitados. A gente faz um cronograma anual, no final do ano a gente senta com a equipe, se reúne e coloca todos os nossos meses aí, o que a gente vai fazer, quais ações vão ser feitas. Daí a gente faz visitas ao lar de longa permanência, orfanato, temos uma comunidade que a gente atende, promove festa no Dia das Crianças, promove festa de Páscoa e entregamos cesta básica, fazemos bazar solidário, que o que a gente recolhe, né, roupas, acessórios, tudo que está sobrando na casa de alguém, está faltando na casa de outros. Então a gente vai na comunidade, distribui para aqueles que estão precisando e a gente faz essa corrente do bem. Que interessante. É tudo parte de uma gentileza, né, Carlos? Tudo parte de uma gentileza por ser doação. Você doa amor para as pessoas, né? Você faz para tocar o coração das pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, que o amor é o elo que eterniza a vida.
Então, quando a gente desperta amor, nós estamos eternizando a vida, né? Então, a gente está levando uma palavra de esperança. Percebe-se, não é uma gentileza minha, é uma gentileza. O que eu posso fazer para melhorar o mundo de alguém, ou melhorar a vida de alguém? A gentileza é isso, eu estar aberto para ajudar. Ou seja, a gentileza faz parte do verbo amar. Exatamente. Né? Isso é muito importante, né? E entra bem dentro daquilo que Jesus coloca como sendo a essência da vivência do ser humano diante de Deus, amar a Deus e amar o próximo, né? E, Daniela, vocês fundaram praticamente esse Despertando Amor hoje, né? Se alguém quisesse começar algo assim como vocês começaram, foram jovens que começaram, como que surgiu tudo isso? Surgiu comigo mesma. Ah, sim? Sim, eu ficava me questionando e perguntando o que eu tenho feito com a vida que Deus me deu. Né? Porque a nossa vida é um presente de Deus e o que a gente faz com ela é um presente que nós devolvemos a Ele. Sim. Então, através disso, no outubro de 2014, eu pensei em iniciar o Dia das Crianças, entregar uns 20 brinquedos para o Dia das Crianças, perto da casa da minha mãe, na época. E daí, comecei a arrecadar brinquedos, que seria 20 brinquedos, foram quase 200 brinquedos. Aí eu precisei de uma equipe, de pessoas para ajudar. Então eu comecei a convidar pessoas para ajudar. E a partir de então a gente começou a promover essas ações e depois esse projeto foi criando forma, foi cada vez ficando mais, tendo mais ações, mais voluntários, né? E aí a gente estamos nessa caminhada. Tá, desde 2014? Desde 2014. Que interessante, né? E sente apoio ou encontra muitas dificuldades? A gente não pode desistir, né? A gente, mesmo com as dificuldades, a gente tem que encontrar, a gente encontrou o nosso propósito ali, a gente identificou o nosso propósito de vida. Nós falamos que nós somos uma família, nós somos mais que uma organização social, nós somos uma família com o propósito de servir os nossos irmãos. E assim, quando o nosso propósito, ele está definido, a gente sabe o que a gente quer alcançar essas vidas, as dificuldades que a gente encontra no caminho não nos param. A gente tem muitas pessoas que não apoiam, que não ajudam, mas também temos muitas pessoas que abraçam junto com a gente a causa. A gente encontra a dificuldade da renúncia da nossa vida, de como muitas vezes a gente não quer sair da nossa casa, a gente quer ficar em casa assistindo uma TV com a família, mas a gente tem aquele propósito de sair do nosso comodismo e ir. Então a gente encontra essas dificuldades, né, de deixar o nosso eu de lado para fazer algo que está além das nossas forças. E a gente faz para ajudar o outro, mas o que a gente encontra, o que a gente recebe é muito melhor. A gente não imagina o quanto a nossa vida é completa depois que a gente começa. Então, por isso que a gente supera todas as dificuldades, porque a gente vai sem pensar o que a gente vai receber e faz o bem, mas quem recebe o bem é a gente, porque aquele sorriso, aquelas histórias de vida sofredoras que a gente conhece, acabam impactando a nossa vida, porque a gente começa a ver outras realidades, né? A gente começa a deparar com outras realidades e ver que a nossa vida é uma bênção, graças a Deus. Quando eu pratico a gentileza, eu vejo a vida de uma outra forma, perspectiva, né? Eu sinto, né? Eu sinto ali eu estar mudando a realidade de alguém, eu estar mudando a vida de alguém, né? Como você falou, às vezes tá aquele tempo chuvoso, bom para ficar em casa, mas aí a gente percebe que tem alguém necessitando de um auxílio. Então, quando a gente leva essa gentileza da nossa casa até essa pessoa, nós impactamos a vida, nós transformamos. São pequenos momentos, às vezes 5 minutos, 10 minutinhos de uma atenção, aquela pessoa já vai se sentir mais acolhida. E isso é importante, né? O que eu posso fazer para transformar o mundo? Eu, não esperar que os outros transformem, mas a partir de mim, né? O que eu posso fazer para melhorar? Sim. Isso é importante. Tá ok. Aí, Daniela, que bonito o seu exemplo, viu? O seu testemunho. A gente tem um minutinho ainda, tem alguma historinha bonita que você possa contar para nós? Temos, na verdade a gente tem várias histórias, né, nessa caminhada, mas uma recente, por exemplo, a gente teve no bairro que a gente conversa com as pessoas, que a gente acolhe, e daí nós entregamos 4 cestas básicas ali, mas no final a gente entrou numa casa que a mãe estava sendo operada, a mãe estava no hospital, e o pai, que fazia bico, não estava podendo trabalhar, olhando os 3 filhos ali e sem alimento. E nós não tínhamos alimento para entregar. E aí a gente ficou muito chocado com a situação.
Mas a gente foi embora, terminamos e falamos, a hora que a gente entrar uma cesta, a gente conseguir o alimento, a gente leva. E nisso, uma pessoa entrou em contato com a gente querendo doar um bolo feito, pronto, perguntou se a gente tinha para quem entregar. Na hora veio, né, essa situação, falei, a gente entrega, fomos lá, levamos o bolo para aquele pai de família. No outro dia, a gente conseguiu uma cesta e fomos levar a cesta. Quando a gente chegou lá, a mãe já tinha saído do hospital, já tinha sido operado e já estava em casa. Aquela mãe, ela olhou para mim e falou, você não imagina o bem que você me fez. Eu dentro do hospital fiquei sabendo que meus filhos estavam tendo café da tarde aqui para comer, porque vocês vieram aqui cuidar dos meus filhos. Então eu agradeço todo esse grupo por perceber a nossa necessidade, por cuidar de nós. E ela queria me abraçar, não podia abraçar, eu me senti abraçada com os olhos daquela mãe. E ela ficou muito contente com aquilo, a gente levou um alimento, conseguimos falar uma palavra de Deus e a gente sentiu realmente, aquilo renova as nossas forças. É verdade. Aquilo ali nos dá, eu sempre falo que é o combustível para a gente continuar. Que bom, né? O bem, ele sempre vem de volta, né? E faz um bem imenso. Olha, muito obrigado, viu, Daniela, pelo testemunho. Nossa Senhora continua abençoando o seu grupo, ajudando a levar em frente essa experiência tão bonita, despertando amor hoje. Amém. Que a gente que agradece. Possa seguir esse espaço, né? Agradecemos a todos que têm apoiado o nosso trabalho, a todos que estão aí nos acompanhando. Isso. Nossa Senhora vai abençoar e vai ajudar vocês a levar em frente. E hoje a gente está conversando sobre essa palavra tão importante, tão significativa e tão necessária, chamada gentileza. E a gente está aqui com o nosso querido Carlos Eduardo, né? Nosso psicólogo, e a presença também agora da Patrícia Valéria. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, padre. Isso, Patrícia Valéria, ela coordena a pastoral de escuta da Diocese de Lorena. É isso, né? Sim. Que bom poder conversar um pouquinho sobre isso. É outra forma de gentileza, essa chamada pastoral de escuta, que eu acho tão importante. Mas antes eu queria perguntar ao Carlos, há uma ligação, Carlos, entre ser gentil, porque às vezes parece que ser gentil pode ser até ser meio fingido, ser educado por conveniência, né? Existe uma ligação entre a nossa fé e essa dimensão de gentileza do ser humano? Levar amor ao próximo é importante. Sim. Né? Quando eu levo amor ao próximo, eu pratico a minha fé de estar levando uma gentileza para alguém, mas eu pratico a fé também como aquela pessoa está acolhendo a minha gentileza. Sim. Para ela também é um estímulo de fé. Porque muitas vezes aquela pessoa estava passando por uma situação bem delicada naquele momento. O simples fato de eu chegar ali, né, e me colocar à disposição dela, ou seja, para ouvi-la, para levar uma palavra de conforto, eu também alimento a fé daquela pessoa, né? Muitas vezes aquela pessoa pensa, né, realmente, eu pedi tanto e hoje o Carlos apareceu aqui, ou alguém apareceu aqui, né, de repente, e veio me ouvir, veio me escutar, né? Então, pequenos gestos podem potencializar a fé, tanto de quem pratica a gentileza, como de quem recebe a gentileza. Certo. O ato de estar ali, naquele momento derradeiro, vamos colocar assim, né? Aquela pessoa se sente acolhida pela fé, e aquela pessoa que pratica o ser ouvinte está praticando a fé também. Certo, eu acho que isso é muito importante. Patrícia, você vê agora entrando nessa pastoral da escuta, faz parte de uma gentileza, de uma atitude do ser humano diante do outro? Eu acho que a gente é gentil a partir do momento já que a gente se dispõe a estar ali, né, sem compromisso, somente para ouvir. Né? Certo. E a gentileza tem todo um retorno também, né, padre? Certamente é. Tudo que a gente dá, a gente recebe também. E como é que surgiu essa ideia lá em Lorena de começar com essa pastoral da escuta? Então, a escuta na Catedral de Lorena, ela já existia com uma senhora, que era a Dona Pedrina, e fazia essa escuta informalmente, né? Sei. E aí um dia a gente se reuniu com o nosso padre, o Padre Rodrigo, e resolvemos, não, vamos fazer uma pastoral, né? Vamos estruturar essa escuta, né? Vamos colocar ela em andamento. E aí nós resolvemos um grupo, fomos lá, estudamos, pesquisamos, nos informamos
Montamos a Pastoral da Escuta há 4 anos. Há 4 anos? Há 4 anos como Pastoral da Escuta. Sim. E envolve quantas pessoas, mais ou menos? Hoje nós temos 7 pessoas. 7 pessoas envolvidas. E é um trabalho voluntário, Valéria? Totalmente voluntário, padre. Sim. Totalmente voluntário. É claro que quem trabalha conosco precisa ter um perfil, né? Para estar ouvindo, por questões de sigilo, né? Nós temos o outro e é complicado. Então, nós trabalhamos assim, né? Escolhemos as pessoas que se adaptam melhor a saber ouvir, né? A estar disponível, né? Para esse projeto também, que exige tempo, né? E seguimos durante todos os dias. É uma arte, é uma ciência... E é uma gentileza imensa, é não? um carinho. Eu falo que é um carinho conosco e um carinho que Deus nos permitiu, né? Certo. No fundo, vocês estão conjugando o mandamento do amor, não é? Fazemos o que Jesus fazia. Ele saía e ouvia, né? E Exato. nós tentamos colocar os nossos ouvidos à disposição de Deus e do outro. Você tem que contar algumas histórias para nós. Temos muitas. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para o Carlos. Carlos, eu acho que um dos lugares, eu não sei, talvez eu esteja sendo assim, um pouco mal, mas dá a impressão de que um lugar onde a tal da gentileza muitas vezes tem faltado se chama rede social. A gente vê cada barbaridade, meu Deus do céu, cada xingatório. Como é uma gentileza numa rede social? Como que poderia ser para talvez melhorar essa capacidade maravilhosa de comunicação que a gente tem e que de repente parece que a pessoa não está me vendo, eu posso xingar, posso falar o que eu quero, não tenho absolutamente nenhuma gentileza com quem está vendo essa mensagem ou ouvindo alguma coisa. A própria propagação de ódio é essa falta dessa gentileza. Certo. Né? Aquela propagação, tudo que está ruim, eu jogo nas redes sociais, eu vou para as redes sociais e ali eu disperso todo o meu ódio. Né? O que falta muitas vezes é justamente isso, é o ouvir o outro mesmo nas redes sociais. Infelizmente, em muitos locais ainda é difícil o poder público chegar em algumas comunidades, em algumas pessoas. Existem alguns serviços que não estão ali presentes, somente em comunidades mais carentes, etc. Sim. Quando as pessoas vão para a rede social, muitas vezes elas vão despertando aquele ódio, uma raiva com a vida, uma raiva com alguma coisa, mas muitas vezes as pessoas também vão ali para desabafar. Sim. E nas redes sociais é o local onde a gente não deve fazer isso, porque quem está absorvendo, quem está lendo aquilo, existem pessoas boas a ajudar, mas existem pessoas ruins também, né? Então, é doentio, né? É doentio. Então, na rede social, todas as vezes que nós vermos que tem alguém de mal com a vida, de mal, levar uma pequena frase, por mais que a pessoa faça uma postagem numa rede social, despertando ali seu ódio, a sua raiva com relação a alguma coisa, falar algumas palavras, dizer algumas coisas, pode tocar o coração daquela pessoa. Sim. Né? Então nós não devemos partilhar o ódio ou compartilhar o ódio, mas sim tentar entender por que aquele ódio está acontecendo. Se uma pessoa vai ali e desperta uma ira, uma raiva muito grande, algumas palavras de esperança, de fé, de carinho e um simples "se precisar eu estou aqui" pode transformar aquela pessoa. Muitas vezes ela usa a raiva para chamar a atenção, mas no fundo, ela está querendo desabafar. Então, nós matamos o ódio com amor. Todas as vezes que nós praticamos a generosidade, nós praticamos amor. Então, se tem uma pessoa com uma total falta de esperança, uma total falta de ver uma luz no fim do túnel, é aquilo que a gente está falando. Se eu posso transformar o mundo, então eu posso transformar aquela pessoa, eu posso tentar transformar aquela pessoa. Uma palavra de carinho, muitas vezes você fazer com sua rede social, levar palavras de conforto na rede social, não ficar espalhando o que dizem por aí, mas seja a diferença que você quer ser no mundo. Mas aí vamos conversar com a Patrícia um pouquinho. Patrícia, conta um pouco desse trabalho que vocês fazem, como é que foi durante a pandemia? Padre, durante a pandemia a igreja ficou fechada, a Sim. gente não podia mais estar presente, né? Sim. Ter esse contato, das pessoas irem lá nos procurar. Aí nós resolvemos divulgar os nossos
números particulares mesmo de telefone, pelo Facebook, né? Por tudo que tivesse um jeito da gente estar chegando até alguém, né? Nós fomos divulgando, falando e tudo mais. Aí a gente achou assim, ninguém vai procurar, não vai ser. Padre, a gente teve assim muita procura, muita, até hoje, né? Continua. Atendemos muitas pessoas, muitas, infinitamente pessoas, a ponto de a gente não dar conta, né, desse trabalho. Sim. Pelo WhatsApp, né? E tem gente agendado para a gente atender ainda. Não sobrava um minuto no dia. Porque né, nós temos também os nossos afazeres, a nossa vida, né? E o tempo que a gente tinha, a gente foi atendendo. E atendemos muito. E isso tem trazido resultados bons, Patrícia? Padre, eu acho que a gente não tem noção de quantas pessoas não tem ninguém para ouvir. Sei. Às vezes elas não querem conversar com o marido, não querem conversar com o filho, né? Tá com aquela angústia e não tem ninguém. Então, quando a gente aparece, quando a gente está ali, é uma pessoa que não vai criticar, que não vai né, apontar o dedo, não vai falar, não, tá errado. Não, a gente não tá lá para isso, padre. A gente tá lá para ouvir, né? O que ela trouxer, a gente está para ouvir. E isso faz uma diferença tão grande na vida das pessoas, né? Sim. Porque quando a gente fala, a gente coloca para fora, a gente dá significado, né? Dá nome né? para aquela dor, para aquilo que a gente está sentindo. Seja pequeno, seja grande, né? O que é grande para mim é pequeno para outro. Mas a gente consegue, na escuta, né? Ajudar isso, a pessoa colocar para fora e resolver as questões que estão, né? Atormentando aquela pessoa. Como é que vocês se preparam para ter essa arte de escutar sem julgar, sem avaliar? Então, né? Profissionalmente eu sou psicóloga, então eu já tenho essa escuta mais aguçada, né? Mais apurada. Mas é por amor, padre. Eu acho que o Espírito Santo vai, né, soprando nas pessoas, nos nossos agentes, como agir, como escutar, como se comportar. E aí depois, né, nós nos reunimos, olha, o problema é tal, como que a gente pode resolver, né? Um fala com o outro sobre o que escutou, sobre como que a gente vai poder ajudar, né? Que caminho a gente vai tomar para ajudar aquela pessoa. Tem todo esse feedback do grupo também, né? Sim, eu acho que é importante, né, Carlos, essa bendita arte de escutar sem julgar e também sem dar receita, né? Exatamente. Porque senão a gente já dá aquela receitinha. Eu acho que as pessoas com a pandemia tiveram muito a necessidade de falar, né? Mas as pessoas estão um pouco sem paciência para ouvir, né? Às vezes a pessoa está conversando ali e você já começa a dar palpite. Mas está acontecendo nesse caso. Não, você precisa estar aberto para ouvir, não para julgar, não para falar, né? A pessoa tem uma necessidade de falar. O simples fato de falar, padre, já tira aquele peso, aqueles 40 quilos das minhas costas, pelo simples fato de eu falar, né? O fato de eu colocar para fora aquilo que está me fazendo mal, me deixa mais leve. O que falta muitas vezes, e é muito legal isso, são pessoas que estão aptas a ouvir sem julgar, né? E aí, naquele momento que a pessoa fala, o que eu faço, aí a gente orienta, né? As pessoas orientam, né? Mas é o ouvir sem ficar interrompendo a pessoa. Olha, mas está dando errado porque você está... Não, a gente ouve, né? A gente quer receber, né? Então, quando a pessoa fala, muitas vezes o problema dela não era tanto uma dúvida ou alguma coisa, era só falar. E ter alguém para ouvir, você muitas vezes já resolve o problema da pessoa. Sim, isso eu acho que é importante, né? Mas é uma arte imensa, exige da gente, né, uma capacidade de escutar, facilitar e não complicar. Nós precisamos aquietar a nós mesmos, né? Para poder também estar presente na escuta do outro, né? Que muitas vezes as nossas porquês, a nossa vontade de falar alguma coisa também, ela grita, né? E não pode ser assim. Tem que guardar o seu para si, né? Tem que se guardar. Isso, acho que, e os projetos que vocês têm ainda para realizar, agora que a pandemia, graças a Deus, tá indo embora. vai
Então, diminuindo? Nós já tínhamos um projeto de estar montando um lugar, né, onde a gente pudesse reunir outras pastorais e que a nossa também fosse inserida para que as pessoas pudessem ir lá com o horário marcado, né, tudo certinho. Por conta da pandemia a gente não conseguiu, né, tá fazendo todo esse projeto, mas estamos pesquisando ainda, né, tentando estruturar essa ideia para logo, para bem próximo. Certo, né? E se a gente, assim, Patrícia, quisesse começar lá na minha comunidade, na minha paróquia, entende? Às vezes eu sonho até aqui no Santuário Nacional, uma pastoral da escuta. Como é que você ensina essa criança a andar? Os primeiros passos que a gente poderia dar, o que você acha? Então, nós nos orientamos por um livro, né, que é até da editora Paulus, a gente pode estar disponibilizando depois, que ele tem toda uma estrutura para a gente estar começando a caminhar, né? Precisa ler, precisa, né, pesquisar como pessoas, como que as pessoas querem ser inseridas nisso, que compromisso as pessoas querem ter, né? Porque é difícil, não é uma pastoral fácil, né? É uma pastoral difícil. Mas também nada é impossível, né? Eu acho que começa, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver quem tem essa disposição, né? Quem tem esse perfil para pastoral, para escuta. Estuda esse livro, que é muito importante, porque a gente envolve a questão do sigilo, a gente precisa ter os registros, né, de quem a gente atendeu, de como foi, não indicando pessoas, dando nomes, mas esse registro precisa ser feito. E aí precisa ter as reuniões para que a gente converse as dificuldades, as dúvidas que surgem, né? Porque não são, às vezes são casos simples, mas existem casos bem complexos que aparecem, né? E a gente precisa estar preparado para receber esses casos e para dar continuidade nesses casos, né? Para onde encaminhar, né? Quem pode atender. Tem assim, algum caso que você poderia partilhar com a gente sem ferir o sigilo? Eu tenho um caso, padre, que foi bem perturbador para mim também, enquanto pessoa, né? Um dia eu estava na paróquia para o meu atendimento e já fazia um tempo que eu via essa mulher, uma mulher jovem, que me olhava frequentemente. Ela ficava me olhando assim muito. Aí um dia eu peguei, vou sentar do lado dessa mulher. Aí fui lá e sentei do lado dela, padre. Ela segurou a minha mão e chorava muito. E no meio da conversa, ela tirou a roupa, né, o casaco que ela estava. A mulher estava toda machucada. Ela tinha vindo de uma outra cidade, recém-casada. O marido a espancava muito. E naquele dia, ele tinha aberto uma cova para matar ela no fundo do quintal da casa. Nossa Senhora! E aí eu falei, Espírito Santo, o que eu vou fazer, né? É uma situação que eu não esperava, né? E aí eu conversei com ela e acalmei, né? Eu falei assim, olha, eu vou comprar uma passagem, a gente vai ligar para sua família e você vai embora hoje. É a única coisa que eu consegui pensar. E realmente ela foi, padre. E aí depois de uma semana ela me ligou que ela estava bem, né? Tinha conversado com a família, que tinha conseguido, né, se estruturar por lá. E aí eu pensei, nossa, nós salvamos uma vida, né? Nós tivemos alguns casos de pessoas que queriam, né, cometer suicídio. E aí a gente conversa, insiste, senta, e às vezes ficamos horas conversando e conseguimos, né, que... Sempre retomar de novo. Que a pessoa pense, repense na vida, procure ajuda para continuar, né? Eu acho que em tudo isso, entende? Eu acho que entra muito fortemente aquilo que para a maioria dos católicos às vezes não tem significado, que é fazer da sua vida, pela sua fé, uma missão, né? E essa missão, ela pode coincidir com a minha profissão ou não, mas é necessário que ela vá ao encontro do outro, né? De qualquer forma, eu tenho que fazer com que isso ecoe na vida das pessoas, que não é apenas... não se trata de mecânica, se trata de gentileza. Exatamente, se trata de gentileza. Não se conserta o motor, não se conserta um carro, tenta se consertar aí a vida da pessoa, a confiança dela. E aí então acho que é muito importante a gente constantemente pensar que tudo na vida tem relação com a fé que nós abraçamos,
com a graça que a gente recebeu de Deus, né? E com aquilo que eu posso não deixar guardado em mim, mas abrir para os outros. Vamos então colocar diante daqueles que estão acompanhando a gente com todo carinho, né mesmo? O que eu diria para essas pessoas que estão aí nesse Em Comunhão, a partir da experiência que eu tenho, psicólogo, você também psicóloga, mas trabalhando em áreas distintas, o que você daria de pequeno recado assim, Patrícia, para as pessoas? Eu acho que Deus nos ama tanto e por isso nós também temos tanto amor guardado para dar para o outro. Por que não? Né? Sim. Por que não? Não precisa estar numa pastoral da escuta, né? Tá passando na rua, vamos olhar o outro com um olhar humano, com um olhar gentil, né? Sim. Às vezes uma necessidade tão pequena que o outro tem que a gente pode suprir, né? Vamos ser mais gentil, vamos amar mais aquele que Deus criou para estar do nosso lado, né? Isso, acho que é importante. Obrigado, Patrícia, viu? Eu que agradeço, Padre. Mais do que as palavras, o testemunho de vida, dedicação que você tem entregue exatamente a serviço de pessoas que precisam, agradeço, que estão pedindo socorro, né? Aí, então, o que você diria para nós, com toda a gentileza, querido Carlos? Padre, a vida é um dom, né? Todos nós passamos por problemas, todos nós temos as nossas turbulências, né? Mas nunca desistir, sempre se apegar à fé, sempre se apoiar em alguma coisa. Olha quanta coisa boa. Aqui nesse programa nós conversamos hoje, né? Nós temos escuta, nós temos amor que está sendo propagado. Procure ajuda, né? Então, eu tenho esse dom da vida, o dom de viver. Turbulências fazem parte da vida, mas eu tenho várias formas de lidar com essa turbulência ou pedir orientação, né? Então, não desistam, busquem apoio, busquem uma ajuda, busquem tirar tudo aquilo que te faz mal, colocar para fora, busquem orientação, né? Se apegar à fé, se apegar ao amor, se apegar a algo é fundamental se eu quiser chegar a um local muito melhor. Tá aí, muito obrigado a você. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E obrigado a você que nos acompanhou também. Procure viver, praticar o mandamento do amor. Não guarde para si, não seja individualista, nem nas suas falhas, nem nas suas riquezas. Mas procure abrir, porque sempre terá alguém que gostará de ajudar você e sempre terá alguém que necessitará da sua ajuda. Seja gentil consigo, seja sempre gentil com os outros, porque Deus é gentil demais com todos nós. Um abraço para vocês e a bênção da Mãe Aparecida. Até a próxima semana, se Deus quiser.